Que o amor desse Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo do Espírito de Deus esteja nessa manhã com todos os irmãos e irmãs, amém? Amém. Na presença deles que nós estamos, e eu convido você a ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Juízes. Juízes capítulo 5. O capítulo 5 inteiro é uma coisa só, mas nós vamos ler os versos de 12 a 20. Juízes 5, dos versos 12 a 20. Glória a Deus. Juízes é fácil. Sexto, não, sétimo. Todos encontraram? A palavra de Deus diz, verso 12: Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres, mas o povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os seus currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Meguido. Porém não levaram nenhum despojo de prata, porque desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísara. Desde a sua órbita o fizeram. Palavra de Deus. Senta no teu lugar aí. Confessa para mim que essas palavras que você ouve e lê não entende nada, né? Mas no final do século XIX, princípio do século XX, primeira metade, teve uma mulher. Ela era alemã, era judia, estudou filosofia, naquela época estudou teologia, virou teóloga. Ela era uma poetisa, e depois de muito estudar, de muito pensar, ela tomou uma decisão e se tornou uma religiosa católica. E ela virou uma carmelita. Essa mulher morreu nos campos de concentração do Hitler, nos campos de concentração nazista, lá em Auschwitz, e ela foi canonizada pelo Vaticano. Mas ela foi uma mulher muito inteligente, e o seu nome era Edith Stein, ou Edith Stein, né? E dela tem uma frase que eu acho lapidar, aquela que você tem que levar para o resto da vida, assim. Ela fala uma frase extraordinária. Ela disse assim, responder ao chamado de Deus é uma aventura, e vale a pena correr esse risco. Responder ao chamado de Deus é uma aventura, e vale a pena correr esse risco, ela disse. E essa frase dela é um grande desafio. Por quê? Porque ela se sentiu chamada pelo Senhor há muito tempo atrás. E é muito desafiadora, por quê? Porque nós somos o povo chamado pelo Senhor hoje. E eu quero que você pense hoje nisso. Eu não sei se já tem alguém aqui que já teve um chamado do Senhor? O Senhor já te desafiou a fazer algo na vida, sim ou não? Então nós estamos aqui nessa manhã e o Espírito Santo de Deus deseja nos dar mais uma porção da sabedoria da palavra de Deus, e para isso ele nos lembra que em algum momento das nossas vidas o Senhor já nos chamou. E eu quero que você se atente nisso. Todos nós, não tem distinção não. O chamado do Senhor é para a sua igreja. E você que é a igreja do Senhor no século XXI, só é a igreja exatamente porque em algum momento da sua vida o Senhor te chamou. É por isso que você é igreja. E eu quero que você se atente. Quando o assunto é chamado, a gente logo pensa em vocação, né?
Joga para um canto essa coisa. Mas a mulher aqui, Edith Stein, ela lê um texto de uma mística na época da Idade Média que chamava Teresa de Ávila. E quando ela leu aqueles textos, aquele livro dela, ela ficou surpreendente aquilo. Ela achou uma revelação tremenda, ela se sentiu tocada e ela entendeu que Deus estava chamando ela para também ser uma freira igual a Teresa de Ávila. E eu tenho certeza que Deus não chamou ninguém aqui para ser freira, não. Ninguém chamou, não, né? Eu tenho certeza. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. Existe sim um chamado de Deus sobre a sua vida. Isso eu sei. Isso eu tenho certeza. E você vai falar, chamado para quê? Bom, eu não sei. Mas pode ser que seja um chamado para que você se envolva em algo, por exemplo, para ajudar na obra que Ele quer fazer, onde você mora, não sei. O Senhor pode ser que esteja te chamando para trazer uma oferta na igreja, para comprar um fogão para pessoas muito queridas, não sei. Pode ser que o chamado do Senhor, às vezes, chamando é para você ir até a igreja, por exemplo, chegar lá, você entregar sua vida ao governo do Senhor. Pode ser que Ele esteja te chamando para isso, não sei. Pode ser que o Senhor está te chamando, aliás, Deus sempre nos chama para uma mudança radical de vida, para que nós abandonemos a velha vida egoísta centrada em nós mesmos e nos transforme naquilo que o Senhor deseja, é um chamado de Deus. Eu queria dizer para você, eu não sei qual é, mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza. Todos e todas nós fomos em algum momento das nossas vidas chamados e chamadas pelo Senhor. Afinal, o Senhor decidiu, Ele mesmo decidiu, que quando Ele fosse fazer algo aqui na terra, Ele usaria pessoas como eu e como você para fazer. Amém. Por isso que Ele nos chama. Por isso que existe sobre nós essa incumbência que a gente não dá conta, a gente não para pensar. Então, o desafio da frase dela não é se existe um chamado, porque ele existe. Mas o desafio, que o problema, é sobre o que nós vamos fazer com ele. Isso é que eu chamo a tua atenção hoje, porque ou nós podemos responder ao chamado, ou nós podemos simplesmente dizer e pensar que o negócio não é conosco. O Espírito Santo está falando, é com outro, não é comigo não. Agora veja, segundo essa mulher, responder ao chamado do Senhor, seja ele qual for, é uma aventura que vale a pena correr o risco. É uma grande aventura. Tem gente aí que gosta e adora se aventurar, não tem? Tem gente que gosta de esportes radicais, aí, tem gente que gosta de uma adrenalina, tem gente que gosta de pular no bungee jump, né? Tem gente que gosta, tem uns irmãos aqui que já pulou de paraquedas, não pulou? Tem gente que gosta de uma aventura, mas presta atenção, nessa manhã o Espírito Santo de Deus está nos dizendo que responder ao chamado do Senhor, esse sim é a verdadeira aventura. E eu queria dizer para você, você pode ir, você pode aceitar, Ele está te chamando, vai, sabe por quê? Porque vai valer a pena o risco. O Senhor assume esse compromisso com você em nome de Jesus. Outro dia disse isso para uma pessoa. A relação com Deus nunca é unilateral, ou seja, ela tem que acontecer a partir de dois lados, não tem jeito. A gente às vezes não entende isso, porque as pessoas sempre ficam esperando Deus fazer alguma coisa na vida dela. Mas presta atenção, Deus nos chama assim, mas para acontecer uma relação verdadeira, para acontecer um relacionamento de intimidade, tem que ter a nossa parte, precisa ter a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Nossa parte é responder ao chamado do Senhor. Não pode ser só Deus. E muito menos pode ser somente nós. Não é nessa medida. Deus se move em nossa direção. E por isso Ele nos chama. E com isso Ele espera o quê? Que nós respondamos ao seu chamado, Ele sempre vai tomar iniciativa. Não se engane. Tudo que aconteceu na tua vida até hoje é porque primeiro Ele veio. Ele veio, Ele te alcançou, Ele falou. Ele sempre vai tomar iniciativa. Deus sempre vai agir. Mas também nós agimos, Sim ou não? Porque existe uma letargia de crente aí esperando em Deus que eu não sei o que está esperando. Deus age e a gente também age. E eu queria te dizer uma coisa, presta atenção. Se você decidir parar, sabe o que vai acontecer? Deus vai parar também. Ou você acha que não? E você precisa estar atento com isso. Se Deus quer te dar o melhor, você precisa querer dar o seu melhor para o Senhor. Se o Deus te ama tanto, você precisa também querer amar o Senhor. Precisa da nossa participação nesse negócio. Lógico que você precisa entender. Você pode estar se perguntando, mas pastor, por quê? E nessa hora eu só consigo dizer para você pensar que é porque Deus te ama de um tanto que Ele quer te libertar. É por isso. O processo com o Senhor é um processo libertador. E por isso o Senhor, acima de tudo, Ele te respeita. E por te respeitar, Ele vai entrar na tua vida somente na medida em que você responder ao chamado dEle para você. Qual que é o nome disso? O nome disso é respeito. E a gente não entende às vezes o Senhor. A gente quer às vezes que o Senhor venha e enfia o pé na nossa porta e nos joga no chão. Mas não é assim que Deus funciona.
Eu confesso para vocês que eu não parei para pensar se essa teoria se sustenta nas muitas teologias que nós já inventamos e já estudamos. Eu não estou falando aqui a partir dos livros que já foram escritos. Eu não estou falando aqui a partir dos nossos achismos. Eu estou falando aqui a partir da certeza da nossa prática de vida. No nosso dia a dia, assim que acontece. É assim que o Senhor age na nossa vida. É isso que o Senhor espera de nós. Lógico que tudo que Deus faz, Ele faz na dimensão da graça. Isso não existe dúvida. Lógico que o Senhor, por exemplo, não precisa de nenhum de nós para fazer coisa nenhuma nesse mundo. Afinal, Ele é Deus. Ele faz o que Ele bem entende. Entretanto, você precisa entender, no momento que o Senhor vem, Ele nos chama e nós damos um passo em direção ao Senhor, Ele dá dois em nossa direção. Amém. Porque Ele fica esperando, nos respeita por isso. E você precisa compreender isso. Você aceita um chamado do Senhor, por exemplo, para ir na igreja segunda-feira orar com os irmãos. Amém. E você vai. E chegando na igreja, você dobra o seu joelho, você abre a tua boca, e você clama. Imediatamente o Senhor vem e entra com providência no teu chamado, na tua vida, assim que Ele age. Isso, para mim, isso é respeito. Aliás, para mim, isso é uma elegância. Vocês já perceberam como Deus é respeitoso, Ele é elegante? É lindo esse negócio. Eu acho que Ele não afronta. O Senhor, e essa elegância faz com que Ele se manifeste na tua vida, na medida em que você dá espaço. Da mesma forma, Ele não vai se afastar de você da mesma maneira, se você não quiser ficar longe dele. É uma medida linda, sim ou não? É o Senhor na tua vida, querido. Presta atenção, aprenda isso. Deus sempre quer. Amém. Deus sempre vai vir, e como o nosso irmão falou aqui, Ele sempre vem primeiro. Você não ama o Senhor porque você é bonzinho. Você ama o Senhor porque primeiro Ele te amou. O Senhor sempre vai primeiro. Ele planeja sempre o melhor para a tua vida. Ele sempre quer o melhor para a tua casa, para a tua família. Porém, essas coisas não se realizarão, queridos, se nós não fizermos a nossa parte. Se nós não fizermos a parte que o Senhor espera. Se nós não nos movermos em direção ao Senhor. Se nós não dermos ouvidos ao chamado do Senhor para a nossa vida. Compreende isso aqui? Nós temos que entender isso. E essa convicção toda que eu tenho foi fortalecida dentro de mim, quando eu estava lendo nessa semana, eu recebi lá um link, e estava lendo esse texto. Porque esse texto, só para você entender, o capítulo 5 de Juízes é considerado pelos exegetas aí, como o texto mais antigo da língua hebraica dentro do Antigo Testamento. O primeiro texto em hebraico que foi escrito no Antigo Testamento foi esse livro de Juízes, capítulo 5. Ele é um cântico, na verdade é uma poesia, chama o Cântico de Débora. Uma poesia que fala de um tempo em que o povo de Deus, nós já estudamos isso aqui nas quartas-feiras, em que o povo de Deus veio com Moisés e com Josué, eles conquistaram a terra prometida a Abraão. Mas o povo precisava lutar para preservar a terra. Esse é o momento aqui desse texto. Afinal, haviam povos morando em Canaã. Deus já avisou lá desde Abraão. Haviam povos morando ali, e havia, só para você ter uma ideia, eram muitas cidades-estados. Cada cidade que tinha dentro de Canaã tinha um rei e tinha um exército. Cada cidade montada. E, consequentemente, eles estavam constantemente se levantando contra essas tribos que chegaram lá, as 12 tribos de Israel. E nesse tempo, por exemplo, dentro dessas tribos não tinha rei, o sistema era tribal. E quando as coisas davam errado, o que acontecia? O povo clamava e Deus levantava um juiz para liderar. Nesse caso, levantou uma juíza, por isso o livro de Juízes. Esse juiz era levantado por Deus para quê? Para organizar o povo, para juntar o povo e defender os interesses das tribos, e defender a paz, e defender as suas posses. No contexto que nós lemos aqui, o povo estava sendo oprimido pelos cananeus há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eles estavam sendo assolados ali pelos cananeus, pelos reis. E o povo buscou ajuda, orou ao Senhor, e o Senhor fez uma das coisas mais lindas que eu acho que tem na Bíblia, porque Ele levantou uma mulher valorosa para liderar o povo. Uma mulher, uma líder. Uma coisa extraordinária. O nome dela, Débora. O Senhor levantou Débora. A Bíblia diz que Débora era uma profetisa. E o texto diz que ela profetizava, ela aconselhava, ela julgava, ela era uma juíza, ela julgava as questões do povo embaixo de uma árvore, a árvore de Débora. É bonito esse texto. Ela recebeu um chamado do Senhor, essa mulher. Ela recebeu uma incumbência do Senhor. E o que ela fez? Ela convocou as tribos de Israel. Ela chamou todo mundo para se unir e para ir lutar para acabar com aquela opressão. Convocou as tribos para se unir e ir lutar pelas suas próprias vidas, pela sua libertação, pelo direito a ter uma terra deles. Esse foi o chamado do Senhor, para suplantar a opressão que eles estavam vivendo há 20 anos. Então a convocação de Débora era para todo o povo, e o objetivo do chamado era para quê? Para que todo mundo se envolvesse em prol da liberdade de todo mundo, pela restauração da paz. Esse é o momento aqui, entende isso?
Então Débora convocou as tribos, Débora convocou o povo. Mas eu pergunto para você, todo mundo foi? A resposta é? Não. O texto não disse que ela chamou as 12, acho que chamou 8. Mas todo mundo foi? Não. Débora convocou as tribos e 4 tribos não atenderam ao chamado de Débora e obviamente mandaram as suas razões, deram as suas desculpas porque não podiam ir. E eu quero chamar a tua atenção aqui, porque nesse cântico, Débora, para mim é assim, ela está ironizando, ela está alfinetando, ela está sendo sarcástica, ela está tirando um sarrinho aqui da situação, ela está registrando, porque ao mesmo tempo ela nos ajuda com isso a compreender nesse momento como as coisas funcionam na nossa relação, essa relação entre Deus e o seu povo, como é que isso se dá, e obviamente como é importante que você entenda e que você tome posse aquilo que a palavra de Deus te fala nessa manhã. Por isso aqui diz respeito à tua vida nos dias de hoje, eu sempre digo isso, eu sempre tomo posse, e diz respeito mais ainda às atitudes que são fundamentais diante do chamado de Deus, naquele momento em que Deus nos chama, percebe? Existem atitudes que nós temos que tomar, e aqui tem ensinamentos maravilhosos. Nessas atitudes que são muito importantes, eu queria dizer para você, portanto, porque Deus sempre age, Deus sempre vem, Deus sempre quer ouvir as nossas orações, Ele sempre quer nos ajudar, o Senhor quer nos livrar, mas para isso Ele faz o quê? O que Ele faz, Rodrigo? Chama. Falhou, mano. O que Deus faz, meu irmão? Ele nos chama. E obviamente Ele nos chama porque, agora, se nós não estamos dispostos a ouvir o chamado, o que vai acontecer? Nada, você vai continuar lá. E não vai acontecer nada, desculpa. O Senhor é um Deus de movimento. Deus não senta e espera. Deus quer movimentar a vida. Deus quer transformar a história. Deus quer mudar. Deus quer curar. Deus quer alterar. E por isso, vamos lá. Vamos mudar. Vamos alterar. Vamos. E a gente fala, não sei, Deus. Peraí, vou ver. Essa é a questão que você nós precisamos responder. Senhor. Uma coisa que você precisa entender a respeito do Senhor é isso. Porque para Ele a sua vida é coisa muito séria. Deus não brinca com você. E quando Ele quiser trabalhar na tua vida, sabe o que Ele espera de você? Que você, no mínimo, responda ao chamado que Ele está te dando. Se tem uma coisa que não resolve na nossa vida, é a gente ficar dando desculpa para atender o chamado de Deus para a nossa vida. Aliás, entenda uma coisa, não existem desculpas aceitáveis neste mundo que justifique a tua fuga, que justifique o teu não atendimento ao chamado do Senhor na tua vida. Amém? Não tem o que desculpar. E por isso Débora chamou todos e todas, mas observe aqui, quais foram as respostas das tribos ao chamado de Débora? E vocês vão ver que 4 delas não deram respostas, mas deram desculpas. Deram desculpas, e infelizmente eu queria dizer para você, conosco é a mesma coisa. Porque eu conheço um Deus maravilhoso, eu conheço história de pessoas que Deus foi lá e Deus agiu primeiro. Deus chegou, Deus amou, Deus falou, Deus transformou, e Ele fica o quê? Esperando. Esperando o quê, pastor? Que nós nos movemos em sua direção. Esperando, queridos, que nós sejamos partícipes daquilo que o Senhor quer fazer aqui na terra, através das nossas vidas, querido, em nome de Jesus. E nós fazemos o quê? Às vezes a mesma coisa que essas 4 tribos fizeram. É por isso que eu quero chamar a tua atenção. E eu vou mostrar para vocês 4 desculpas que 4 tribos deram para não responder ao chamado de Deus através de Débora. E você vai ver como de uma maneira muito fácil, você encontra essa desculpa no nosso meio toda hora. Presta atenção. A Bíblia diz que Débora foi levantada pelo Senhor e chamou todas as tribos para se unirem em um só corpo. Para quê? Para se empenhar, para expulsar o inimigo, para lutar pela sua vida. Entretanto, a primeira, a tribo de Ruben, precisava discutir o chamado. E acabou que ficou cuidando do seu rebanho ao som da flauta. Sabe o que é isso? É o crente que fala demais e não resolve nada. Eu estou falando aqui dos versos 15 e 16, eu vou ler para você de novo. Verso 15 e 16 diz assim, ó. Entre as facções de Ruben, que foi o chamado, a tribo de Ruben, houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta, Ruben? Entre as facções de Ruben, houve grande discussão. É isso que o texto diz nesses 2 versículos. Observe isso aqui. Diante do chamado de Deus, para se juntar aos seus irmãos, para defender as suas terras, para lutar pela sua liberdade, a tribo de Ruben ficou discutindo muito. Por quê? 2 vezes em 3 faz, 2 diz que a tribo, lá houve grande discussão. Discutiram tanto que por fim acabaram cuidando dos seus rebanhos nos currais e está tudo certo. Eu quero que você se atente nessa atitude.
Porque eu fiquei pensando assim, uma coisa que me intrigou. O que é que esse povo de Rubem tanto discutia, pelo amor de Deus, né? Senhor da glória. O texto repete 2 vezes que entre eles estabeleceu-se uma discussão. Enquanto a dificuldade era opressora, Deus fazia parte dele. Deus levantou uma mulher, Deus chamou Débora e para conduzir no caminho da vitória. Débora chamou a tribo de Rubem para a luta, mas Rubem não foi. E não foi porque ficou discutindo e cuidando dos seus currais. Essa foi a desculpa. E eu fico pensando assim, o que esse povo tanto discutia? Talvez a discussão fosse, será que não é uma loucura de se levantar contra esses cananeus? Afinal de contas, eles são muito mais fortes do que as 12 tribos juntas, né? Eles são poderosos, eles têm 900 carros de ferro, eles já não estão no poder aqui há 20 anos. A discussão talvez fosse, será que uma liderança de uma mulher aqui é possível, né? Sei lá, será que uma mulher, por que Deus convocou uma mulher e não convocou um homem? Será que essa mulher vai ser capaz de enfrentar esses inimigos e nos dar vitória? Sei lá o que eles discutiam. Por que a tribo de Rubem preferiu ficar cuidando do seu rebanho ao invés de ir para a guerra? Eu pergunto para você nessa manhã, será que as suas posses, os seus animais, eram muito mais importantes do que o bem-estar dos seus irmãos? Era mais importante do que a liberdade? Era mais importante do que as promessas de Deus? Se sim, eu queria dizer para você, essa é uma atitude extremamente egoísta, sim ou não? Essa é uma atitude extremamente insensível, ingrata. A tribo de Rubem só ficou discutindo, mas agir que é bom, nada, não saiu do lugar. E eu falo isso para você, porque eu preciso dizer que na vida de muita gente chamada pelo Senhor, isso é muito comum. Presta atenção, Deus está vendo a situação que a pessoa vive. Deus sabe o que ela está vivendo e o que o Senhor faz. Ele vem, meus irmãos. Ele ama, minhas irmãs. E Ele vem primeiro, e Ele tenta ajudar. O Senhor é assim, Ele é maravilhoso. Deus parece e prepara, e junta um lugar. Deus junta os seus profetas. Deus prepara um conhecido, um vizinho. Deus prepara alguém para te falar, olha, vamos lá comigo na igreja. Vamos. O chamado é feito. A pessoa convocada a lutar para quê? Pela sua própria vida, sim ou não? Aleluia. Você não chamou? A pessoa convocada a lutar pela sua própria vida. Deus convida para enfrentar uma batalha que, como resultado, vai acabar na edificação da própria vida do simpático, entendeu? Amém. Deus convoca, e a consequência daquilo ali, o chamado vai trazer restauração no casamento, por exemplo. Às vezes o chamado de Deus é para libertar um filho que está perdido por aí, não sei. Às vezes o chamado é para trazer estabilidade financeira. A consequência do chamado de Deus pode ser que a paz vai voltar a reinar dentro do lar. E o amigo faz o quê? Dá desculpa. Ou não? Tem alguém aqui que já convidou alguém? E recebeu uma desculpa redonda? Outro dia uma irmã falou assim para mim, no começo eu não podia ver a irmã Lenira, que eu corria dela, porque ela me chamava toda semana pela igreja, eu não ia. E aí eu me escondia debaixo do banco quando eu via ela. A gente dá o quê? Desculpas, lógico. E a gente quer discutir o assunto, né? E a gente quer questionar os planos de Deus. E será que realmente esse negócio de crente dá... Querido, é claro que nós devemos cuidar das nossas coisas. Nós temos que cuidar da nossa casa, lógico. Nós temos que cuidar das nossas posses. Afinal, foi Ele que nos deu, sim ou não? Amém. Nós temos que ser tementes. Mas será que nós devemos colocar o cuidado com as nossas coisas, sobretudo materiais, acima do cuidado que nós temos que ter com os nossos irmãos e irmãs? Eu pergunto para você nessa manhã. Será que nós não estamos colocando os nossos interesses e as nossas desculpas acima daquilo que o Senhor tem requerido de nós? Cultinho pesado esse, né? Vamos tomar um café. Parece justo a gente ficar eternamente envolvido em discussões enquanto tem gente na rua morrendo em suas batalhas, precisando da nossa ajuda. Você acha que é justo? Em reuniões, é justo? Você acha? Nós temos que parar para pensar. Parece que a gente cuidando dos nossos bens, a gente discutindo enquanto nós estamos assistindo na nossa casa o nosso casamento ruindo, por exemplo. E o Senhor chamando. E a gente lá discutindo e os nossos filhos se perdendo. A gente discutindo e a nossa paz acabando. A gente lá discutindo e dando desculpa e o nosso espírito virando um espírito raquítico em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, presta atenção. A minha oração ao Senhor nessa manhã, queridos, é que nós possamos entender que o Senhor espera de nós uma resposta. É resposta e não desculpa, porque desculpa não é resposta. O Senhor exige respostas.
Porque quando o Senhor nos chamar, nós precisamos e que nós possamos agir e buscar fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, Senhor? Dê ouvido ao chamado do Senhor, Ele vai ver o que Ele tem para você em nome de Jesus. Aleluia. Saia do teu lugar e vai, porque Deus tem coisa na tua vida e Ele, só Ele pode fazer em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas veja, a Bíblia diz que Débora foi levantada pelo Senhor e ela chamou todas as tribos para se unirem num só corpo, num só povo, para defender, empenhar, expulsar o inimigo e defender seus interesses. Entretanto, em segundo lugar, a tribo de Gileade diz que morava longe. E aquele assunto não dizia respeito a eles. Sabe o que é isso? É o crente indiferente. E eu estou falando aqui do primeiro parte do verso 17. Porque o verso 17 diz que Débora chamou, mas a tribo de Gileade ficou além do Jordão, do outro lado do Jordão. E aqui precisa você entender, a tribo de Gileade morava do outro lado do Rio Jordão, longe da confusão que estava acontecendo ali. E mediante o chamado para a batalha, eles ficaram por lá mesmo onde eles estavam. Eles ficavam lá do outro lado do rio. É como se eles pensassem assim, bom, nós estamos aqui do outro lado, nós estamos separados do rio, estamos longe desse problema, então isso nos diz respeito. Essa foi a atitude deles. E eles nem lá foram. Provavelmente o rio seria um empecilho para os cananeus cruzarem e lá molestar a vida deles. Provavelmente é isso que está acontecendo aqui. O Rio Jordão talvez fosse uma barreira. Ele nos protege. Vamos sair daqui por quê? Nós temos que proteger. Está tudo bem. Cruzar o rio para enfrentar um problema que não é nem nosso. Eu estou fora. Percebe aqui a diferença, sim ou não? A tribo de Gileade foi indiferente diante do chamado do Senhor. E eu sempre fico perguntando, por que será? Por que será? Não sabiam eles que, por exemplo, a nação de Israel era composta de 12 tribos e que eles faziam parte dos 12, sim ou não? Será que eles não sabiam? Por acaso? Não eram os outros todos os seus irmãos e irmãs? Será que eles não sabiam disso? Eles não entenderam que quando nós somos um corpo, se um dedinho é machucado, todo o corpo dói, sim ou não? Amém. Será que eles não sabiam disso? Eles não sabiam que tudo que afetava os demais também afetaria eles, sim ou não? Se você ler o capítulo 5 inteiro, você vai ver que nos versos 6 e 7, Débora, quando ela é chamada pelo Senhor, ela diz, o canto diz assim, o versículo 6 e 7. Débora se levanta e profetiza. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, cessaram o comércio, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei por mão de Israel. Então quer dizer que nesse momento que Débora se levanta, a situação era de opressão que afetava até o comércio. As pessoas não podiam viajar em paz. Significa que o problema era de quem? De todo mundo. Todo mundo acaba de alguma maneira sendo afetada. O assunto também dizia respeito à tribo de Gileade, afetava eles também, do mesmo jeito. E eles resolveram o quê? Resolveram se isolar do outro lado do rio. Agora presta atenção, o problema quando nós tomamos a decisão de nos isolar, a consequência é que nós ficamos muito vulneráveis diante do inimigo que é forte. É isso que eles não estão dando conta aqui nesse momento. Presta atenção. Aliás, essa aqui é a estratégia que o inimigo usa na tua vida. Qual? Ele quer te isolar. Ele quer te isolar, ele quer te afastar dos teus irmãos. Por quê? Porque isolado, porque sozinho, porque do outro lado do rio, porque na tua casa, porque cuidando do seu próprio interesse, porque sentado, deitado no teu quarto chorando, você é fraco, você é vulnerável. E assim ele vem e te engole facinho. Qual que é a atitude de um depressivo? Entra no quarto, se tranca, não fala com ninguém. Está isolado, está fácil, é presa fácil. Depressão não tem nada a ver com o diabo, irmão. Nada. O diabo não tem autoridade para deixar ninguém deprimido. Mas que ele adora um depressivo, ele adora. Por quê? Porque está sozinho, porque está isolado, porque não quer ninguém, porque não quer falar com ninguém. Porque lá no quarto, chorando sozinho, ele se engole. A Bíblia diz que como um leão, ele brama e ele ruge ao nosso derredor. Para quê? Para nos engolir. Presta atenção. Você sabe, por exemplo, que já viu esses programas de Discovery na televisão? Quando na savana os leões se reúnem para catar uma gazela, o que eles fazem? Isola ela da manada, né? Aqui fica para trás, não é? Aqui fica sozinho, ele vai lá e crau, não é mesmo? Ela sozinha, ela vira uma presa facinho, sim ou não? E isso é uma estratégia, por isso que a Bíblia diz que ele é como um leão na tua vida. Como povo de Deus, nós temos que saber que qualquer chamado que o Senhor fizer na nossa vida, qualquer um, querido, não é para que nós façamos nada pelas nossas próprias forças. O chamado do Senhor não é para que você seja sozinho, em nome de Jesus. Nunca Deus vai te chamar para fazer isso. É porque eu vou, porque eu oro, porque acontece. Se não acontece nada, presta atenção. Eu vou lá na casa do irmão, eu vou interceder. Não faça isso, porque você não foi chamado do Senhor para ser sozinho. Porque o chamado do Senhor é para você fazer parte de um povo.
A obra de Deus é feita por um povo. Aliás, o próprio Deus preparou para você, sabe o quê? Um povo, um lugar, para que você viva em união. Sabe por quê? Porque Deus sabe que juntos nós somos fortes. Aleluia. E eu quero dizer para você, se juntos aqui todos nós somos fortes, sozinhos, isolados, nós somos o quê? Fracos. Então eu quero que você fique atento, porque se tem alguém que adora ver você sozinho, isolado, enfraquecido, longe da igreja, enfrentando a vida com suas próprias forças, sabe quem é? Ai, não vou na igreja hoje, não estou bem. Fica lá. Boa sorte. É bom como é, vai, você fica sozinho mesmo, assim que é legal. A Bíblia diz e repete, nós somos um corpo e que a dor de qualquer um dos nossos membros é a nossa dor. Essa é a estratégia da nossa força diante do Senhor. Nós não somos super crentes super poderosos. Nós somos crentes que fazem parte de um corpo enorme, grande, e um só Espírito em nome de Jesus. Quando um membro dói, todos os outros sentem e sofrem juntos. Isso é povo de Deus. Esse é o nosso papel neste lugar. Isso é que essa tribo nos ensina aqui que nós não devemos fazer. A Bíblia nos chama a carregar os fardos uns dos outros, sim ou não? A não sermos indiferentes com os problemas dos nossos irmãos, sim ou não? Então eu oro a Deus para que nós possamos entender o poder que existe nessa união. Na união que eu vi quarta-feira aqui, maravilhosa, que me fez chorar. Eu oro a Deus para que entenda que Deus nos chama, meu chamado é para ser um povo para ajudar, para nos envolver. Aprenda com essa tribo, compreenda o nosso papel em atender o chamado do Senhor, porque nós não nos isolamos, nós não dissemos, não, nós vamos lá e nos envolvemos em nome de Jesus, amém? Amém. Porque é isso que Ele espera de nós. Glória a Deus. Mas veja, a Bíblia diz que Débora então foi levantada e ela chamou as tribos, se unirem no seu corpo para se empenhar, para expulsar o inimigo. Mas em terceiro lugar, o texto diz aí que a tribo de Dan não veio, porque precisava cuidar dos seus navios. Sabe o que é isso? É o crente interesseiro. Que beleza. E eu estou falando aqui na segunda parte do versículo 17. Que diz assim, Dan, por que você se deteve junto aos seus navios e não veio? Presta atenção aqui, a tribo de Dan ficava numa região perto do mar, do lado esquerdo ali de cima. E dizem que ela se especializou no comércio marítimo. Ela tinha os seus navios e ela pegava a mercadoria, ia lá e comprava, trazia, e vendia, e revendia, comercializava. E sabe o que mais? O povo de Canaã eram seus clientes. O povo de Canaã comprava a mercadoria deles. É isso que diz aqui. Diz diante do chamado de Deus, para enfrentar esses cananeus, talvez a atitude era de não contrariar os nossos clientes, né? Ou não? Vou entrar em guerra com eles por quê? Por quê? Era muito melhor ficar neutro nessa história, não é? Em cima do muro é legal? A gente gosta em cima do muro? Não vamos colocar em risco o nosso ganha-pão, não é mesmo? Sim ou não? Mesmo sabendo que esses tais aí estão fazendo mal com os nossos irmãos. Queridos, o que está acontecendo aqui é que a tribo de Dan está colocando como prioridade na sua vida os seus negócios, o seu dinheiro, os seus navios. Desculpa. Em segundo plano ficou o quê? Os seus irmãos e o chamado de Deus na sua vida. Deus chamou. Mas em primeiro lugar ficou o quê? Os nossos interesses. E eu quero dizer para você que aqui está o maior problema enfrentado pela igreja evangélica no século XXI. Nós estamos invertendo as nossas prioridades. Presta atenção, é claro que nós temos que cuidar dos nossos interesses, porque ninguém vai cuidar por... É claro, só Deus vai, né? Nós temos que cuidar do nosso emprego, nós temos que cuidar do nosso negócio, nós temos que cuidar do nosso dinheiro da melhor forma possível. Querido, mas pergunte, qual tem sido a nossa prioridade hoje em dia? O que tem sido prioridade absoluta na nossa vida? O que realmente tem sido mais importante nas nossas vidas? E eu preciso dizer a você que tudo que nós não podemos falhar, eu quero dizer para você, jamais nós podemos ser movidos por interesse, sobretudo quando o nosso interesse funciona como uma desculpa para não fazer o que nós temos que fazer, porque o Senhor nos chamou. Fazer o quê? Ajudar os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Hoje em dia as pessoas se omitem. Para muita gente é mais fácil ficar neutra. É mais fácil não se envolver. É mais fácil arrumar uma desculpa, lógico. Eu vou perder uma grana com isso, né? Vou ter que pôr a mão no bolso? Vou ou não? Isso, né? Querido, se Jesus não for a nossa maior prioridade na vida, desculpa. Sabe que nunca nós vamos conseguir alcançar a vitória nessa vida enquanto ele não for prioridade. Amém, é verdade. Vocês estão ouvindo isso de um cara que durante 40 anos priorizou ganhar dinheiro na vida. 40 anos. E eu descobri numa bela tarde, numa bela manhã, sei lá, que sem ele eu não ia ganhar porcaria, não, porque tudo que eu ganhava eu perdia.
Já cheguei a ganhar, mas tudo que ganhava eu perdia, é impressionante. E vai 5, 6 anos ganhando, depois em 6 meses perde tudo. Sem Jesus nós não vamos ter vitória nunca. Deus nos chama e o mínimo que Ele espera é que nós atendamos o seu chamado e que nós não tenhamos como prioridade nas nossas vidas o dinheiro, o emprego, a carreira, o que for. Nunca se esqueça de onde vêm os seus navios. Nunca se esqueça quem foi que te deu. Qual é a prioridade que nós temos que ter, queridos, em nome de Jesus? Emprego vai e vem, sim ou não? Você está no mesmo emprego que você desde que você começou a trabalhar? Não? Tá? Tá? Emprego vai e vem, dinheiro vai e vem, e nós precisamos de emprego, nós precisamos de dinheiro, não tem problema nenhum, mas nunca se esqueça que Deus nunca é vai e vem, não. Deus é a única dimensão eterna da tua vida, porque Deus é supremo, Deus é eterno, e é a tua atitude de buscar o Senhor, de aceitar o chamado do Senhor, que vai poder multiplicar todas as coisas da tua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Mas a Bíblia diz que Débora então foi levantada pelo Senhor, ela chamou as tribos para se unir no seu grupo. Entretanto, quarto lugar, a tribo de Azer não veio, porque afinal de contas eles estavam de férias na praia. Sabe o que é isso? É o crente que só pensa no seu próprio bem-estar. E eu estou falando aqui do verso 17, outra parte, diz assim: Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Por isso não foi. Se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. A tribo de Azer foi convocada pelo Senhor e não foi. E o motivo que Débora explicou aqui no cântico é que eles estavam de férias na praia e não foram para pregar. Não foram para pregar. Tem alguém que gosta de praia? Mais do que eu e a minha esposa, duvido. Presta atenção. Eles estavam gozando as suas férias merecidas à beira-mar, estavam assentados, descansando. E o que a gente pode dizer dessa atitude dessa tribo nesse episódio? Essa atitude demonstra egoísmo, demonstra individualismo, de alguém que alguém pode demonstrar diante de um chamado de Deus. É cuidar do seu próprio bem-estar, o que privilegia. É claro que todo mundo merece férias, querido. Não só merece, como precisa tirar férias. Todos nós. Porque se não tira, o cão está tomando conta. Porque férias é de Deus, em nome de Jesus. Amém? Agora, diante do chamado do Senhor, nós temos que pesar a situação. Nós temos que pesar a situação. Se alguém está sofrendo terrivelmente, se está sendo oprimido, então é melhor atender o chamado do Senhor e vamos lutar para restaurar a vida e depois a gente tira férias e descansa, ué. Sim ou não? A Bíblia diz que tem um tempo determinado para todas as coisas, não diz? Tem tempo para tudo nessa vida. E o seu descanso é importante para o Senhor. Deus sabe que você precisa descansar. Aliás, um dos princípios mais caros da Bíblia do Antigo Testamento é o tal do sábado, que é o descanso semanal. Não é porque é sábado, é porque é um dia para você parar e descansar. Isso aqui é caro para o Senhor. Deus sabe que nós precisamos descansar. Mas é muito interessante como nós, para irmos na igreja, nós estamos sempre, ai, eu estou bem hoje. Vamos para a praia agora. Vamos à igreja. Estou cansado, trabalhei tanto. Vamos ali no shopping, na Zara? Vamos. Sai correndo, entendeu? Isso é uma questão, isso é um problema. Nós nunca estamos cansados para fazer o que nos interessa, o nosso bem-estar. Temos que trabalhar, lógico. Nós temos que ter tempo para a nossa família, querido. Nós temos que descansar, nós temos que viajar. Mas eu tenho certeza de uma coisa que eu vou dizer. Nada disso impede de você ter tempo de atender o chamado do Senhor. Eu tenho certeza disso que eu estou te falando. Eu tenho certeza que você pode fazer tudo isso, mas você também pode atender o chamado do Senhor. E eu queria dizer para você com prioridade, porque não vai faltar. Nem dinheiro para o teu coco, para a água de coco lá na praia vai faltar. Em nome de Jesus. Graças a Deus. E eu já vou encerrando. Teve tribos que atenderam o chamado e foram. E saibam que elas lutaram e vitória veio. Sabe de onde veio? Veio do Senhor. O texto, Débora fala isso no texto dela. Eles não tinham nenhuma condição de vencer. As tribos que foram, nenhuma condição. As tribos não tinham exército, não tinham soldados, não tinha carro de guerra. Os cananeus eram muito mais fortes, eram muito mais duros. Mas a Bíblia diz, o texto diz, que o Senhor fez chover tanto, mas choveu tanto, que atolou os 900 carros de guerra. E eles não saíram do lugar. Presta
Presta atenção em nome de Jesus. Deus providenciou um sobrenatural na vida de quem? Daqueles que atenderam ao chamado e eles foram vitoriosos. Eu quero que você se atente nisso. As 4 tribos não foram, elas faltaram, e a convocação não foi atendida, o chamado, e elas foram. Para mim, Débora está ridicularizando os 4 aqui. Ela está tirando um gásinho deles aqui. Ela está tirando um sarro. Elas foram ridicularizadas. E até o dia de hoje nós estamos vendo aqui, e eles estão sendo ridicularizados. Porque eles não atenderam ao chamado do Senhor. Presta atenção, motivo de chacota. Eu quero que você se lembre de uma coisa. Eu quero que você se lembre de uma coisa, meu irmão. Mais do que ninguém, tem um Deus que quer te dar vitória nessa vida. Aleluia. Mais do que ninguém, tem um Deus querendo que você supere todas as situações que te afligem. Entretanto, para isso você vai ter, Ele vai te chamar. Você vai ter que se levantar e se envolver. Você precisa fazer sua parte. Desculpa, em nome de Jesus. Qual que é a minha parte, pastor? Atenda ao chamado do Senhor e vai. Pelo amor de Deus, vai. Porque Ele está querendo essa nossa quase permissão, autorização. Saia do seu lugar e vá buscar o Senhor e a solução que você precisa. É uma luta. A gente tem uma condição aqui nessa igreja. Quer fazer parte do ministério? Tem que fazer parte dos encontros regulares da igreja. Segunda, quarta e domingo. Precisa. Se não faz parte dos encontros regulares onde o Espírito Santo de Deus te chama, se você não aceita o chamado do Espírito Santo de Deus segunda-feira, você pode fazer o que você quiser, mas no ministério não. Já falei isso aqui, estou falando de novo. O chamado não é meu. Quem convoca o pessoal de quarta-feira aqui para ouvir palavra não sou eu, é o Senhor, é o Espírito de Deus. Se você não é capaz de convocar o chamado do Senhor nas quartas-feiras aqui, também não pode estar nos ministérios. É isso. Saia do seu lugar e vá buscar a solução da tua vida. Às vezes qualquer motivo é motivo para deixar de buscar o Senhor. Qualquer motivo é motivo para deixar de ir na igreja, de louvar o Senhor. E o pior é que nós enxergamos que por trás de todo esse marasmo existe um plano maligno de nos afastar dos nossos irmãos e irmãs, de nos isolar da obra de Deus, de nos deixar sozinhos, porque assim nós somos fraquinhos, e a gente não enxerga. Mas hoje nós estamos enxergando, sim ou não? Hoje nós estamos entendendo, sim ou não? Aprenda que você serve a um Deus que se envolve com a tua vida. Entretanto, querido, depois que Ele se envolve, sabe o que Ele vai fazer? Ele te chama. E quando Ele te chama, Ele espera que você ouça o chamado e atenda, e não fique dando desculpa. Imagina alguém falando, vamos lá em casa que eu preciso que você me ajude a fazer coisa. Problema que vira. É o que a gente faz com Deus o tempo todo. Não faça isso em nome de Jesus. Você tem que fazer o que você tem que fazer, porque assim você vai ver, sabe o que na tua vida? Vitória. Assim a tua vida muda, assim o teu casamento muda, o teu lar muda, assim a tua vida se torna vitórias que você vai ter em nome de Jesus. Nós vamos ver, sabe o que? Sobrenatural de Deus em nossa vida. Eu queria dar um testemunho para vocês hoje. Nessa minha pequena jornada diante do Senhor, eu nunca vi uma pessoa que se dispõe a ouvir o chamado do Senhor e a responder vivendo uma vida derrotada. Eu nunca vi. Eu já passei pela vida de milhares de crentes, como amigo, como irmão, como pastor, como companheiro, como sei lá o que, como ovelha. Mas eu sempre vejo pessoas vencendo todas as situações. E pessoas que não vencem. Qual que é a diferença? Ouve o chamado, responde o chamado, e aí a vitória vem. E nunca. Luta demais, mas derrotado nunca. Sabe por quê? Porque responder esse chamado vai ser a maior aventura da sua vida. E no final das contas, você vai ver que vai valer a pena correr todo esse risco. Porque você vai vencer, eu tenho certeza disso. Às vezes a pessoa vai buscar ajuda, eu chamo, a gente conversa, aconselho e fala, tem que fazer isso. A pessoa fala, pastor, mas que doideira, tem que fazer isso. É isso aqui que Deus está te chamando para fazer. É isso aqui o caminho, ó. Deus está te chamando. A pessoa olha para mim assim, meio cega, meio cética, e assim, poucos atendem. Mas os que atendem lá embaixo veem e falam, valeu a pena, valeu a pena obedecer, valeu a pena porque hoje eu estou vendo. Querido, a nossa derrota está exatamente quando ao invés de obedecer, nós decidimos dar desculpa e fazemos aquilo que melhor nos convém. Porque para isso que sobra virar motivo de chacota, e como nós estamos vendo aqui no texto. Chacota na vida dos outros, gozação na cara dos outros, na vida dos outros. Eu quero dizer para você não foi chamado do Senhor para ser motivo de vergonha para ninguém, não, para ser motivo de chacota a ninguém, não, você é servo de Deus, você é serva de Deus, você foi chamado pelo Senhor para alcançar vitória diante desse mundo atormentado. É para isso que Ele nos chamou. Presta atenção em nome de Jesus. Na vida de alguém que é chamado, presta atenção, que recebeu esse chamado e aceitou responder, Deus sempre vai
E porque ele vê o nosso sofrimento, ele fala, escuta, vem cá que eu quero te ajudar. Às vezes ele fez isso com você, né, Beth? Fez ou não? Fez, não fez? Não fez com a gente? Quando eu estava lá no pior, Deus teve um apelo, vem cá que eu quero fazer uma coisa na tua vida. Ele vem, ele vê a nossa situação, ele nos chama, e a gente precisa vir, ouvir, querer saber. E sabe o que ele faz? Quando a gente ouve, quando a gente aceita, aí vem o verso 18 e 20 diz que Zebulon ouviu, e é povo que expôs a sua vida à morte, foi para a guerra. Também Naftali ouviu, nas alturas, vieram os reis de Canaã e pelejaram contra eles, porém não levaram nenhum despojo de nada, de prata, de nada. Sabe por quê? Porque desde o céu pelejaram as estrelas contra eles, desde a sua órbita os fizeram glória a Deus. Quem foi que pelejou, meus irmãos? Quem foi que ganhou a guerra, meu irmão? Eu quero que você me escute aqui muito bem. Tem um Deus que te chama. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. E o Senhor está te chamando. Por isso você precisa responder ao chamado do Senhor. Por quê, pastor? Porque assim você vai vendo tudo caindo por terra em tua vida. Tudo vai cair por terra em tua vida. Mas não está caindo, pastor, porque você não ouve o chamado do Senhor, você faz o que você quer. A gente não obedece. Você vai ver tudo caindo por terra um a um. Acredita em mim. Responder ao chamado de Deus é uma aventura cheia de adrenalina. Às vezes é um risco. Sair nas ruas de noite de quarta-feira enfrentando os demônios da madrugada é uma adrenalina. Mas vai valer a pena correr esse risco. Presta atenção. Em nome de Jesus. Aceite correr o risco de fazer as coisas que o Senhor te pede, meu irmão, minha irmã. Aceite correr esse risco, porque assim a sua vida vai refletir essa graça inexplicável, essa paz que Paulo diz, ninguém entende. Ela excede todo entendimento do ser humano. Ninguém entende a paz que você vive. O mundo está explodindo e você pega essa cara de que não está acontecendo lá. Sabe por quê? Eu aceitei o chamado dele. Eu fui. E assim eu vivo essa paz inexplicável. Porque ele preparou e ele prepara para todos aqueles que lhe obedecem em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu não sei qual é o chamado. Eu sei que tem um monte. Às vezes o chamado é para preparar um café da manhã, para limpar a igreja, para sair de quarta-feira, para orar, para interceder nos lares. Às vezes o chamado é para trazer uma... Eu não sei qual é o seu chamado. É para trazer uma cesta básica, um quilo de alimento? Eu não sei. Eu sei que o Senhor está te chamando, isso eu sei. E eu queria que você fosse para a tua casa hoje com essa convicção. Todos aqueles que são chamados, ouvem e respondem ao chamado do Senhor. Vão viver uma aventura louca, porque é loucura, sim ou não? Nós viramos loucos ou não? Paulo diz, Deus usa toda essa loucura para confundir os que acham que são inteligentes. Nós somos meio doidos. Nós aceitamos responder um chamado que nós nem vimos quem nos pediu. Veio do céu esse chamado. Você está doido? Tô louquinho. Mas é assim, é respondendo a esse chamado, essa coisa louca, é correndo esse risco que nós vamos ver lá na frente que vai valer a pena. Porque lá na frente você vai ver cura, transformação, mudança e uma vida completamente restaurada. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe, você aceita a prova. Glória a Deus. Então, Senhor é bom. Vamos adorar o Senhor.